Pessoal, sejam bem-vindos à parte 2 da aula 8, que a gente está vendo a parte de análise multivariada, né? E especialmente nessa semana a gente está vendo a parte de análise de componentes principais. Vocês devem lembrar da aula de ontem. Só um minuto. Aqui. Vocês devem lembrar da aula de ontem que a gente estava usando a base de dados USAE RESTs, tá certo? A gente já tinha criado uma primeira análise de componentes principais. Eu vou dividir aqui em dois exemplos, tá? Bom, então a gente já tinha feito a primeira análise de componentes principais e tinha visto o resultado dela, certo? Com os pontos distribuídos no espaço e as setas representando as variáveis, no caso as colunas de V1, desculpa, as colunas da tabela, certo? Essas colunas que estão aparecendo aqui em cima. Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco a como trabalhar isso depois de ter chegado nesse ponto, como que a gente pode trabalhar um pouco mais para ter uma apresentação mais bonita e poder discutir também melhor os resultados, tá certo? Uma das coisas que a gente pode fazer é trabalhar com grupos, ou no inglês a gente chama de cluster, tá certo? Uma das técnicas para fazer o cluster é o que eles chamam de cluster aglomerativo, ou no inglês seria nesting. Daí vem o nome, agglomerative nesting, aí vem o nome da função que a gente usa, que se chama Agnes, tá? Nesse caso a gente vai estar fazendo em função de USA RESTs, e aqui a gente tem que estar comparando, existem vários métodos que a gente tem que estar comparando, a gente tem que comparar, tá? Então por isso que aqui no final, se eu rodar isso aqui, ele vai me dar um monte de resultados aqui, e não é o que eu quero. Eu quero somente nesse momento esse AC. AC é o coeficiente de aglomeração. Quanto mais próximo de 1, melhor. Então, nesse caso, por exemplo, para o método single, ele é igual a 0,63. Aqui eu só copiei e colei. Tem o método complete. Ele já melhora, já tem um 0,85, tá? De novo, tem outros métodos. Tem um que se chama average. 0,73 não é tão bom. Tem o weighted, ou seja, com relação a pesos, 0,79. Tem uma variação desse aqui que se chama G-average, 0,85. E o que costuma ser melhor, o que acaba sendo mais usado, é o que eles chamam de word, tá? Que aqui a gente vê que ele tem um valor de 0,93. Em comparação com os outros métodos, a gente vê que ele é o melhor método para a gente usar, tá certo? Nesse exemplo. É sempre interessante a gente comparar esses métodos, tá? Então aqui eu vou estar usando a função Agnes, USA RESTs,
method, então vai ser o war. Esse parâmetro aqui, stand, igual a verdadeiro, é para ele vai normalizar ou colocar dentro de um padrão, vem da palavra standardize, do inglês. Aqui a gente vai querer que ele armazene os resultados dessa função no vetor HC1, tá certo? Bom, aqui essa função Agnes, ela vem do pacote, se eu não me engano, desse pacote, dend extend. E para a gente plotar, existe a função pl-tree. Pronto. A partir dessa função, eu uso esse parâmetro cex 0.6 para ele ficar um pouco reduzido e caber na figura, no gráfico. E o hang, o hang-1 é para ele ficar no mesmo nível aqui, todos os pontos, né, ou todos os dados no mesmo alinhados no peso zero aqui, tá? Se a gente, só para demonstrar, se a gente não colocar isso aqui, vocês veem que tem uma pequena diferença, ele fica fora não fica num padrão, tá? Então a gente coloca aquele hang igual a -1, muitas vezes usa isso para ficar uma apresentação melhor, tá certo? Bom, o que esse agglomerative significa? O que é o cluster aglomerativo? O que significa ele começa, o algoritmo, ele começa computando cada ponto, ou cada item aqui da nossa tabela, do nosso banco de dados, individualmente. E ele vai agrupando de 2 em 2 até chegar num todo. Ou seja, ele vai da ponta para a raiz, ou das folhas, né, de cada ponto aqui, até um grupo só. Existe um outro método que se chama cluster divisivo. E no inglês a gente divisive, a sigla é Diana, tá certo? Então a função se chama Diana e a gente faz da mesma maneira, tá certo? USA rests stand igual a verdadeiro. Aqui nesse caso não existem diferentes métodos, tá? Da mesma forma, eu posso estar plotando esses dados, essa análise, com o mesmo código que eu usei anteriormente. Tá? Se vocês repararem, os dois gráficos, depois em casa vocês podem ver isso melhor, eles têm algumas diferenças, tá? O que acontece? O método Diana, que é o divisivo, ele foca mais nas semelhanças entre os grupos, ou entre os pontos, tá? O que ele faz? Ele começa com todos os dados num grupo só, e ele, pelas diferenças, pelas distâncias, ele vai dividindo em dois grupos, e aí esses dois grupos em outros dois grupos, e assim por diante até chegar que cada grupo é um ponto, uma linha do nosso data frame, tá certo? Aqui também existe um outro coeficiente que a gente pode estar dando uma olhada, que é o DC, tá certo? HC2DC
é o coeficiente divisivo nesse caso. Antes a gente chamava de AC, que é aglomerativo, coeficiente de aglomeração, e agora a gente chama tem esse coeficiente DC. Bom, de qualquer forma, o mais interessante é a gente traçar retângulos aqui nesse gráfico, nesse dendrograma. Eu vou estar trabalhando, eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente obteve aqui com a função Agnes, tá certo? Então, aqui eu tenho HC1 border é de 2 a 3, por exemplo. Então a gente tem o nosso dendrograma. E aqui por tentativa, eu selecionei esse K igual a 2, ou seja, dois grupos, dois clusters, tá certo? Bom, mas aí vocês vão me perguntar, como que eu defino esse número? Existe uma função que chama fviz_nbclust. Desculpa o barulho, pessoal. E aqui a gente tem que estar usando a função scale, o SA rests, plan, e method igual silhouette, tá? Que é o método mais utilizado, um dos métodos mais utilizados para determinar o número de grupos de uma amostra, tá? O que esse gráfico nos diz qual a divisão um número ótimo de divisões ou de grupos para nossa tabela de dados, tá certo? Nesse caso, coincidiu que o indicado pelo gráfico por esse método de silhouette são dois grupos, tá certo? Que eu tinha colocado aqui, K igual a 2. A gente vê, eu quero, mas se eu não sou obrigado a usar 2. Se eu quiser um pouco mais de detalhe, aí eu vejo aqui, por exemplo, que 4 grupos é melhor do que 3 e melhor do que 5, tá certo? Então, eu também poderia usar 4 grupos. Então, eu vou mudar aqui só para vocês verem. Eu poderia estar usando isso aqui, tá certo? Deixa eu colocar aqui só diferente. Só para ficar com cores diferentes, tá? Então, como que ele vai dividir esses 4 grupos? Ou 2? No caso, 2 são essas duas divisões primárias. 4, ele vai sempre pegando as divisões com um maior número de pontos, tá certo? Bom, aí eu vi, então, eu vou usar 2, só para facilitar. Eu vou usar 2 grupos. Então, eu quero usar isso para minha análise de componentes principais, esses dois grupos. Eu vou criar aqui um vetor, vou chamar de subgroup, e eu vou usar a função cutTree, tá? Nessa função eu coloco só o nome HC1, que era o caso aqui, tá certo? O nosso dendrograma, vírgula K igual a 2. O que ele vai fazer? Ele criou para cada nome do estado que a gente tinha na tabela, um número 1 ou 2, tá certo? A partir desse cluster, é óbvio. A partir da análise que foi feita no cluster, tá? Não é aleatório. Aqui eu só vou mudar para
as factor, tá bom? E aqui existem diferentes maneiras que eu posso representar isso. Uma das maneiras é o FVI cluster. Desculpa, data, então é o nosso USA REST. E cluster é o nosso subgrupo, tá certo? É o nosso vetor aqui que a gente criou com a função cutTree. E a gente pode estar utilizando aqui aquele parâmetro repel igual a true. Tá? Bom, o que ele fez? Ele separou os estados em dois grupos. Tá? Nesse caso, essa função não representa aquelas linhas, aquelas setas das variáveis. A gente já vai ver como representar isso. Tá? Então agora eu vou copiar aqui só para ficar mais rápido. Então eu tenho aqui especial. Eu tenho aqui aquela mesma função que a gente usou antes, PCA bplot, fviz underline PCA underline bplot. Aqui eu coloco o nome da minha análise de componentes principais, PCA1. Aquele mesmo parâmetro repel igual a true. Cor dos indivíduos, cor dos pontos em função do subgrupo 1, tem que ser fator, tá bom? Por que aqui eu não coloco subgrupo? Porque senão ele não vai funcionar, tá certo? Tem que ser um fator aqui, subgrupo 1. E aqui, esse palette são cores, tá? Aqui eu tenho 4 cores, mas na verdade só precisava de 2. E eu usei essa função RGB. A gente poderia usar aqui só algumas cores, nomes de cores, yellow, green, tudo em inglês, mas poderia usar só o nome da cor. Aqui é só para representar e ficar um pouco mais bonito. E aqui, depois a gente tem o parâmetro add ellipses, igual a verdadeiro, e o tipo de elipse é por confidence, ou seja, intervalo de confiança, tá bom? Quando eu seleciono para dar conta, quando eu rodo esse código, ele me gera isso aqui, tá certo? Vocês veem as elipses, nesses casos elas estão pequenas, mas e os pontos e os nomes dos pontos com cores diferentes, tá certo? Essa é uma representação bem mais interessante do que aquela primeira representação que a gente tinha feito só com a função simples, todos os dados pretos, sem elipse nenhuma, tá certo? Por que isso aqui é mais interessante? Porque eu consigo dizer, por exemplo, que existem alguns estados que existe mais criminalidade, por exemplo, alguns estados que tem menos criminalidade, tá bom? Se a gente quisesse tentar aqui de novo com 4 grupos, eu poderia mudar, é só mudar aqui, onde eu mudei, na função, quando eu criei o subgrupo, mudei aqui, tá? E aqui, de novo, rodo essa última função fviz bplot, e a gente tem 4 grupos, tá certo? E a gente poderia estar discutindo que em um tem mais um certo tipo de crime, outro tem menos disso ou mais daquilo, tá? Fica mais fácil para a gente discutir. Bom, com relação ao exemplo vocês devem lembrar aquele os dados de batata, tá certo? A gente tinha diferentes cruzamentos de progenitores, tá? E a gente fez esse gráfico no vídeo passado.
E aqui a gente, só para complementar, para ficar bem claro isso, de novo a gente pode usar, comparar os modelos do Agglomerative Nesting, tá? Nesse caso, por exemplo, a gente vê, só vou reduzir aqui. A gente vê de novo que o método Word é o melhor, tá? Então aqui eu vou criar o HC3, Agnes Hat1, método Word, stand igual a verdadeiro, tá bom? Pronto. Aqui eu acho que fica um pouco mais fácil da gente ver esses grupos, porque tem menos dados. De novo a gente pode usar aquela função fviz nbclust, Nesse caso é interessante porque você vê que com 5 grupos existe uma performance melhor do método de cluster, tá? Então a gente vai usar esse número de grupos, tá bom? Então aqui a mesma coisa. K igual a 5 nesse caso. E desculpa, border. Só para esclarecer, pessoal, esse border, se eu não colocar nada, ele vai desenhar os quadrados, os retângulos, separando os grupos todos com a borda preta, tá? Quando eu coloco de 2 a 7, é para significar que são outras cores, tá bom? Então, de novo, quando eu crio aqui o dendrograma, pelo método de silhuete, a gente viu que 5 grupos são a melhor opção, tá? Então a gente vê aqui a distribuição dos 5 grupos, tá? E aqui de novo eu posso criar, vou chamar aqui de subgrupo 2. Subgrupo 3 vai ser só para transformar em fator. Tá bom? E aqui de novo eu posso usar somente aquela função fviz cluster, tá? Que vocês vão ver aqui os 5 grupos que ele criou. Essa é uma forma de visualizar que eu acho que é um pouco estranha às vezes. Eu acho que realmente mais visual, mais claro, para quem estiver lendo um artigo, por exemplo, é a gente usar essa função bplot.
Aqui eu vou copiar aquela paleta que as cores que a gente usou antes, tá? Na verdade eu vou escrever aqui só para vocês verem como não não precisa ser tão complicado, tá? Então só, nesse caso eu preciso colocar 5 valores, 5 cores, porque tem 5 grupos, tá? Add elipses verdadeiro e elipse.type igual a confidence. Ups, não rodei isso aqui. Eu estou pondo alguma coisa errada aqui. Faltou um G aqui, só isso. Então a gente vê aqui as nossas variáveis, né, as setas, e os grupos, os 5 grupos que a gente tem, tá? Que ele dividiu. Aqui as cores não estão muito boas porque está muito claro, o amarelo e o verde. Isso é detalhe, mas esse tipo de gráfico pode ficar bem mais claro para a gente ver, por exemplo, cruzamentos que produziram mais ou menos. Por exemplo, V1, que eu me lembre, é a produção, a produtividade. Então esse grupo vermelho, ele deveria receber mais atenção dos pesquisadores, por exemplo, se for uma pesquisa com melhoramento genético de batata, esse grupo aqui poderia receber mais atenção do que algum outro grupo, é por isso que é interessante isso. Existe um último gráfico que eu acho interessante, na verdade é uma variação desse que a gente está vendo, que eu só acho interessante porque eu consigo dar a cor das setas vai variar em função da contribuição daquela variável na obtenção da análise de componentes principais, tá? Então, vocês veem aqui, deixa eu só copiar aqui, só um minuto. Aqui são só algumas cores do gradiente, para ficar mais claro, mais forte as diferenças. Aqui a gente vê, por exemplo, que a variável V2 ela teve uma importância bem pequena, tá certo? Ela foi bem pouco importante, na verdade, para essa análise de componentes principais. Em comparação, V1 e V5 tiveram maior importância, tá bom? Além disso, existe uma última coisa que eu quero mostrar para vocês. Só lembrando aqui desse primeiro exemplo, eu criei 2 dendrogramas, tá certo? O HC1, que era esse daqui, e o HC2, que era esse daqui. Existe uma técnica, ela é um pouco mais avançada, eu acho que a gente se não tiver conhecimento suficiente ou interesse suficiente para usar isso, não é assim essencial para pesquisa, para análise, tá certo? Mas existe uma função do R que se chama tanglegram, tá? E a gente usa assim as dendrogram HC1, s.dendrogram HC2. Tá? O que esse, só para não assustar vocês, o que esse método, essa função vai fazer? Ela vai colocar os 2 dendrogramas um olhando para o outro, tá certo? E vai comparar a posição deles.
Se existe um grupo que continuou junto, isso quer dizer que esse grupo tem realmente uma representatividade mais forte. Ele foi detectado como um grupo pelos dois métodos. Isso é importante, tá certo? Pode ser importante para alguma pesquisa. Pronto, como eu disse aqui, é um pouco difícil de ver porque são muitos dados. Mas, por exemplo, aqui, West Virginia, essa primeira linha lilás ou cor-de-rosa, ela também aparece aqui nesse segundo grupo, junto com South Dakota, por exemplo, se vocês estão vendo. Esses três valores aqui mais arroxeados, que estão indo daqui para a direita um pouco mais para cima, que inclui Maine, e alguns Iowa e um outro estado que eu não consigo ver o nome, acho que é Minnesota, não, New Hampshire. Esses três pontos ou três dados, eles são realmente um grupo, eles foram agrupados, foram colocados juntos no mesmo grupo pelos dois métodos de cluster. Isso quer dizer que existe realmente uma relação forte entre esses pontos. Ao passo que essas linhas em cinza claro, elas ficaram isoladas, elas não apresentaram um bom agrupamento entre dados do mesmo subgrupo aqui, tá certo? É só uma maneira de representar e, é claro, não é para colocar isso num artigo, mas é para a gente ver, realmente é interessante. No caso, no segundo exemplo, eu poderia ter criado aqui um cluster pelo método divisivo, que eu não fiz, mas poderia ter feito, e poderia mostrar aqui quais grupos de variedades, de cruzamentos, apresentaram realmente uma relação mais forte, tá certo? É isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Até mais.